O que aconteceria se todas as concepções de Deus, religião e espiritualidade conhecidas pela humanidade fossem apenas fragmentos de uma verdade maior? E se, muito antes da Bíblia ser escrita, orações já fossem elevadas a Deus e essa divindade tivesse raízes africanas? De fato, milénios antes de as Escrituras Sagradas assumirem sua forma final, antes do patriarca Abraão, antes de Moisés pisar no Monte Sinai, civilizações africanas já professavam a crença em um Criador Supremo, um Deus poderoso, invisível e onisciente, que detinha as rédeas não apenas do céu e da terra, mas também dos destinos da alma humana. Esta narrativa vai além do material comum sobre a espiritualidade. Hoje, uma verdade ancestral, por muito tempo obscurecida, intencionalmente ou não, pode-se revelar ao leitor. Por séculos, narrativas aceitas têm sugerido que a história espiritual da humanidade começa com a Bíblia. Mas, e se suas origens estiverem muito mais profundas no tempo? E se houvesse um fio contínuo de fé, uma conexão sagrada com o divino, que se originou no coração do continente africano muito antes da escrita do livro de Gênesis? E se o verdadeiro início da espiritualidade humana estiver profundamente enraizado em tradições africanas, rituais ancestrais e nomes sagrados que foram entregues ao esquecimento? Este Deus africano, conhecido por uma infinidade de nomes como Olodumare, Ama, Zambim, Pungu ou Maisa, recebia orações de antigas civilizações muito antes de as religiões abraâmicas se estabelecerem firmemente na história. E o que é particularmente notável é que seus atributos demonstram uma surpreendente semelhança com as qualidades do Deus bíblico. Por que esse conhecimento é tão importante? Porque a história espiritual da humanidade foi contada apenas em parte, com lacunas significativas. Porque milhões de pessoas negras em todo o mundo foram desconectadas de suas verdadeiras raízes espirituais, sendo ensinadas a negar o que seus ancestrais já sabiam, já sentiam, já reverenciavam. Não se trata de mitos e ficções, mas de antigos sistemas espirituais reconhecidos por académicos, arqueólogos, teólogos e até mesmo líderes religiosos que tiveram a coragem de investigar além das versões oficiais. O que será ouvido pode causar profundas perturbações nas concepções habituais. Pode tirar uma pessoa da zona de conforto das verdades estabelecidas, mas, ao mesmo tempo, pode conceder-lhe uma verdadeira libertação. Pode ajudar a reconectar-se com algo que está enraizado nas profundezas de sua essência espiritual. Pois, quando se trata de ancestrais, de África, de divindade, a narrativa se dirige à própria essência do ser humano. A próxima revelação de informações é capaz de transformar radicalmente a visão sobre a Bíblia, Deus e a espiritualidade. E não, esse conhecimento não contradiz a fé cristã, muçulmana ou judaica. Muito pelo contrário, esse conhecimento profundo enriquece o que foi preservado pelas Escrituras. Ele preenche as lacunas, ajuda a restaurar o verdadeiro começo de todas as coisas. Porque antes do haja luz, já existia um sentimento de profunda reverência. A sabedoria existia antes de Adão. Antes de qualquer religião escrita, em solo africano, o sagrado triunfava e era reverenciado. E por que, até agora, isso foi silenciado? Porque esse Deus africano foi apagado da narrativa histórica dominante. Porque as tradições espirituais de um continente inteiro foram ridicularizadas, demonizadas ou completamente ignoradas. Você poderá compreender tudo isso agora. Mas primeiro sugere-se abrir a mente e o coração. Deve-se afastar temporariamente do que foi aprendido como a única e inquestionável verdade. Propõe-se embarcar nesta jornada ao passado, às mais profundas origens da fé humana. É necessário preparar-se, porque o que se segue questionará tudo o que se conheceu sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre o próprio ser. E agora que a visão começou a clarear, não haverá mais volta. Esse passado já não existe. E talvez a pergunta mais inquietante de todas: por que ninguém jamais lhes revelou essa verdade antes? Porque os livros de história, as aulas de religião, os sermões dominicais e até os mais célebres documentários
não mencionam com a devida clareza que, muito antes da Bíblia, os povos africanos já reverenciavam a Deus usando nomes, símbolos e rituais que foram simplesmente apagados do registro oficial. Isso não é um acaso. É um silenciamento intencional. O silêncio da história não é um ato inocente. Ele é preenchido com uma estratégia, por trás da qual existe um objetivo claro: romper a conexão espiritual do povo africano com seus ancestrais, sua identidade e sua memória divina. Pois um povo privado de suas origens, de sua espiritualidade e de sua força interior, torna-se um povo fácil de controlar e dominar. Por séculos, fomos condicionados a perceber a África exclusivamente como um continente marcado pela dor, pela escravidão e por sofrimentos inumeráveis. No entanto, antes de todos esses eventos trágicos, a África foi o berço de civilizações avançadas com profundos códigos espirituais, cosmologias complexas e relações com o divino que não exigiam templos de pedra para existir. Eles sabiam que Deus residia no sopro do vento, na água corrente, nas sementes que brotavam da terra, nos sons rítmicos dos tambores, no silêncio das cavernas e na sabedoria dos anciãos. Mas essa espiritualidade viva, orgânica e pulsante representava uma ameaça para um sistema que ansiava por controle. E é aqui que a colonização entra em jogo. Quando os europeus pisaram em solo africano, eles trouxeram consigo não apenas armas e grilhões. Eles também trouxeram uma cosmovisão, uma teologia importada, um Deus europeu vestido com as vestes de reis brancos, que falavam latim e exigiam obediência cega. Essa nova narrativa espiritual foi imposta aos povos africanos como uma verdade absoluta, enquanto suas crenças ancestrais eram estigmatizadas como paganismo, feitiçaria, idolatria, e foi então que começou o grandioso projeto de apagamento. Tradições foram queimadas, objetos sagrados destruídos, anciãos forçados ao silêncio e a música e rituais proibidos. Assim, gerações inteiras começaram a sentir vergonha de suas raízes. Eles passaram a esconder seus nomes ancestrais, a negar sua cultura e, talvez o mais grave, começaram a desconfiar do Deus que seus antepassados adoravam com reverência e gratidão. Você percebe o quão profundamente isso penetrou? O quão essa manipulação não foi apenas física, mas também espiritual? Pois quando se arranca um povo de sua espiritualidade ancestral, desarma-se ele por dentro. E eis a parte mais cruel. Simultaneamente, os colonizadores apropriaram-se de muitos elementos das tradições africanas, reinterpretando-os, transformando-os em versões controladas e aceitáveis para seus próprios sistemas de crenças. Você já parou para pensar por que algumas palavras africanas foram incluídas em rituais cristãos? Já parou para refletir por que a concepção de um Deus Criador, que está em tudo, está tão presente tanto nas antigas teologias africanas quanto nas escrituras modernas? Coincidência? Não, é apropriação seletiva, e isso revela uma verdade incômoda. A espiritualidade africana não foi destruída, ela foi mascarada. Nos dias atuais, não são poucas as pessoas que ainda sentem receio ao explorar suas origens espirituais ancestrais, temendo que tais investigações possam ser vistas como uma apostasia da Bíblia ou um convite a forças malignas. No entanto, a verdade reside em algo diferente. A imersão na espiritualidade africana representa um caminho para a restauração do que foi violentamente arrancado. Trata-se do direito inalienável de cada indivíduo de estabelecer uma conexão com Deus, partindo de sua própria e única identidade. O eurocentrismo teológico impôs a ideia de que existe apenas um caminho aceitável para o conhecimento do divino. Um caminho padronizado, ocidentalizado, estritamente formal e muitas vezes desprovido de sinceridade. No entanto, os povos africanos compreenderam desde a antiguidade que a presença divina não necessita de vestimentas formais ou atributos oficiais. Ela se manifestava no movimento rítmico do corpo que dança, na melodia da voz que canta, na fragilidade de um recém-nascido, na ternura de uma mãe que cuida, na força vivificante da terra. Era uma espiritualidade abrangente, plena, sensual e absolutamente livre. Foi exatamente por essa razão que ela foi percebida como algo perigoso. Pois um povo que encontra Deus dentro de si não precisa de grilhões nem de opressores.
Provavelmente é por isso que muitos foram ensinados a tratar as religiões africanas com desprezo, com medo, rotulando-as com títulos que nunca tiveram qualquer fundamento razoável. No entanto, ainda não é tarde para começar a fazer perguntas. Ainda não é tarde para recordar a verdadeira herança. Sente-se aquele arrepio especial que percorre a pessoa quando se trata de verdades há muito esquecidas. Surge essa sensação de inquietação quando o véu do mistério começa a se diluir? Isso não é de forma alguma um acaso. Não é outra coisa senão um poderoso chamado dos ancestrais, lembrando insistentemente que somos descendentes de um povo que conhecia Deus muito antes de qualquer livro, antes do estabelecimento de qualquer cruz, antes da criação de qualquer catecismo. E que ninguém se engane, esse Deus não desapareceu. Ele continua a viver nos traços característicos do rosto, na força segura da caminhada, na intuição que guia, nos sonhos que visitam à noite e permanecem inexplicáveis para muitos. Ele se dirige a cada um exatamente agora, por meio destas palavras, pedindo para parar de fugir de si mesmo, pois negar a própria origem é como tentar cortar a raiz de uma árvore e ainda esperar que ela continue a dar frutos. Tal abordagem certamente está fadada ao fracasso. Provavelmente muitos foram criados com a crença de que todos esses fenómenos são artimanhas de algum inimigo, que os rituais africanos são de natureza demoníaca, que o som do tambor é maligno, que a sabedoria ancestral é apenas superstição. Mas alguém já pensou quem exatamente transmitiu esses ensinamentos e por qual razão? A pergunta lógica que se impõe é: quem exatamente se beneficia quando uma pessoa se desconecta de suas raízes? Quem obtém vantagem quando ela sente vergonha de sua cultura? Quando ela começa a duvidar da autenticidade da espiritualidade de seus ancestrais? A resposta a essa pergunta, caros leitores, não se encontra nos livros. Ela reside na própria intuição da pessoa. Ela se manifesta naquela sensação de desconforto que talvez esteja surgindo neste exato momento. Um desconforto que, no entanto, não é medo. É um presságio de despertar, pois o que aqui se discute não se opõe à fé comum. Pelo contrário, expande o horizonte e mostra que a história espiritual da humanidade não começa com a Bíblia, mas com os ritmos, símbolos e sussurros suaves da África ancestral. Sabe-se que a história é tradicionalmente escrita por aqueles que venceram as guerras. No entanto, a verdade autêntica, invariavelmente se preservou em um sentido oculto no subtexto das narrativas. E é esse conhecimento que trouxe muitos buscadores até aqui. E agora que o véu se levantou e a pessoa começou a ver, não há mais caminho de volta. E agora vamos aprofundar em uma área de conhecimento ainda mais esquecida, ou melhor, cuidadosamente escondida. Pois, quando se fala de antigas civilizações africanas, não se refere simplesmente a um conjunto de povos primitivos armados com lanças e que deixaram para trás pinturas rupestres. Fala-se de sociedades altamente organizadas que possuíam conhecimentos científicos avançados, uma filosofia profunda, astronomia de ponta, matemática complexa, arte rica, arquitetura monumental impressionante, é o mais importante, uma espiritualidade profunda e multifacetada que reconhecia a existência de um Deus Criador muito antes de a Bíblia ser escrita. Vamos nos voltar para um nome que, sem dúvida, já se ouviu repetidamente, mas cuja verdadeira essência nem todos conseguiram compreender. A antiga terra, hoje conhecida como o Egito, originalmente carregava o nome de Kemet, dado a ela por seus próprios habitantes antes que os gregos a batizassem à sua maneira. Essa denominação, Terra Negra, derivava da extraordinária fertilidade dos solos, nutridos pelas águas vivificantes do rio Nilo, que criavam um oásis de vida cercado pelo deserto. No entanto, o verdadeiro tesouro de Kemet não residia apenas na generosidade de seu solo fértil, mas também na profundidade inesgotável do espírito de seu povo. Essa civilização possuía um sistema de crenças religiosas tão sofisticado e abrangente que muitos pesquisadores proeminentes no meio académico confirmam, extraoficialmente. Sem os registros escritos deixados por esses povos antigos, a cultura ocidental moderna, talvez, nunca teria formado as concepções fundamentais sobre a alma, sobre o julgamento e a retribuição pós-morte, ou mesmo sobre o conceito de ressurreição.
Essas ideias fundamentais, posteriormente incorporadas organicamente na trama das tradições judaico-cristãs, já floresciam nessa terra muito antes do nascimento do profeta Moisés. Suas crenças estavam centradas em torno de uma força suprema, denominada Amon-Ra, um Deus invisível, progenitor de tudo o que existe e fonte do ser. Era uma divindade cuja essência não podia ser representada em qualquer forma ou aspecto específico. Um Deus que era percebido como energia onipresente, luz vivificante, essência primordial, e ao mesmo tempo um silêncio profundo e impenetrável. Notavelmente Chomari, a ideia de um único Deus criador permeava até mesmo o vasto panteão de divindades simbólicas, cada uma representando certas forças da natureza ou diferentes facetas da existência humana. E tal cosmovisão não era de forma alguma um fenômeno único ou isolado. Voltando o nosso olhar para a Núbia, localizada imediatamente ao sul de Kemet, encontramos outra civilização que alcançou uma profunda compreensão dos fenômenos celestes, apreendeu o ciclo contínuo de vida e morte e manteve uma conexão espiritual viva com seus ancestrais. As crenças espirituais dos núbios estavam inseparavelmente entrelaçadas na própria trama de sua existência cotidiana. Para eles, a divindade não se apresentava como uma entidade distante, sentada em um trono celestial, separada da agitação mundana. Pelo contrário, Deus era sentido em cada manifestação da natureza, no rio vivificante, no céu majestoso ao pôr do sol, no silêncio profundo da noite, no sussurro misterioso do vento entre as árvores. Além disso, eles acreditavam que a própria humanidade era uma extensão inseparável dessa divindade abrangente, sua encarnação na Terra. Avançando na linha do tempo e expandindo os horizontes geográficos do continente africano, encontramos o povo Yorubá, cuja cultura floresceu na região que hoje coincide predominantemente com o território da Nigéria moderna. Em sua cosmovisão, a riqueza espiritual adquire uma dimensão completamente diferente, aprofundada. A divindade suprema Yorubá é chamada Olodumare. Ele não requer ícones ou imagens, não possui um corpo humano e não habita em templos feitos por mãos humanas. Olodumare é a fonte primordial da vida, o criador dos céus e da terra, a energia vital, inesgotável que pulsa em cada ser vivo. É ele quem acende a centelha da existência e, em seguida, confia aos orixás, poderosas forças da natureza, o cuidado e a gestão de sua criação. No entanto, é importante notar que os orixás não são deuses separados no sentido tradicional. Eles são as manifestações diversas do próprio Olodumare. Essa concepção sutil da divindade, que é ao mesmo tempo una e múltipla em suas manifestações, representa uma profundidade filosófica que a física quântica moderna apenas começa a compreender e descrever. E, finalmente, nossa atenção é atraída para o povo Dogon, que habita no Mali, e que talvez sirva como a evidência mais marcante da surpreendente fusão de profundos conhecimentos espirituais ancestrais e notáveis concepções científicas. Seus mapas astronômicos contêm dados cuja precisão foi confirmada pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, NASA, apenas no século XX. Como é possível que uma civilização desprovida de telescópios e modernos instrumentos ópticos pudesse saber da existência de uma estrela imperceptível a olho nu que orbita em torno de Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno? De acordo com suas próprias tradições, essa sabedoria ancestral foi transmitida a eles pelos seres Nomó, enviados pelo próprio Deus para iluminar a humanidade. Neste caso, não se trata de histórias infantis ingênuas ou folclore. Estamos falando de mitologias complexas e claramente estruturadas, que contêm os mais profundos códigos espirituais e verdades filosóficas. Em todas essas antigas civilizações africanas, observa-se uma característica fundamental comum. Era a noção de um Deus Criador Supremo, cuja presença era sentida muito antes do surgimento de quaisquer escrituras sagradas ou textos religiosos. Era um Deus cuja existência não exigia provas, pois era percebido e sentido por cada coração. Um Deus cuja vontade não era imposta por meio de dogmas rígidos, pois sua presença era vivida e compreendida em cada momento do ser, em cada inspiração e aspiração.
É notável que esses povos antigos não sentiam a necessidade de culpa para alcançar a proximidade com o divino. Em sua cosmovisão não existiam conceitos de pecado original, tormentos infinitos ou inferno na forma como são conhecidos pela sociedade moderna. As consequências, sem dúvida, existiam, mas sua natureza era determinada pelos princípios de equilíbrio e harmonia quebrada. O lugar central era ocupado pela vida, permeada pela harmonia com o cosmos circundante, pela reverência aos ancestrais e por uma profunda concordância com a própria essência interior. Foi essa característica fundamental que serviu como causa da luta feroz contra muitas dessas tradições autênticas, pois onde floresce a verdadeira liberdade espiritual, o poder e o controle perdem sua força. E talvez agora, depois de todas essas reflexões, a pessoa comece a ter uma epifania, algo que ressoa profundamente em sua alma. Talvez seja uma memória espiritual secreta de sua própria natureza antes que o medo se tornasse uma parte inerente de sua educação. Provavelmente, ela começa a reavaliar se as verdades aprendidas na infância são verdadeiramente absolutas ou se são versões cuidadosamente filtradas ou retrabalhadas de narrativas mais antigas e profundas, intimamente interligadas com sua própria essência. Em última análise, se a ideia de um Deus Criador existia muito antes da Bíblia, como isso transforma sua percepção da fé? A fé deve se tornar uma arena de disputas intermináveis sobre o que é certo e o que é errado. Ou ela é capaz de se tornar um caminho para a reconexão com um conhecimento profundo que seus ancestrais transmitiram de geração em geração por milénios. Não é por isso que a pessoa está aqui ouvindo isso, porque alguma parte dela sempre sentiu a existência de algo maior, algo precedente. Não se torna evidente como todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, como a história foi contada, o que foi intencionalmente omitido e o que foi permitido preservar. Não se trata apenas de teologia, trata-se de poder, trata-se de identidade, trata-se da própria pessoa. É por essa razão que este diálogo deve continuar, pois ainda há muitas facetas a serem reveladas, pois a próxima parte da narrativa se propõe a mergulhar a pessoa em reflexões ainda mais profundas. A essa altura, o indivíduo já começou a perceber que a espiritualidade africana transcende significativamente os limites das noções que lhe foram ensinadas. Ele passou a compreender que as antigas civilizações da África não apenas existiram em grandiosidade, mas também desenvolveram uma compreensão tão profunda e multifacetada do divino que desafia categoricamente todas as concepções que o mundo ocidental persistentemente tenta apresentar como verdade absoluta. E agora talvez ele se pergunte: qual é o nome desse Deus africano, adorado muito antes do surgimento da Bíblia? El-Najd, sem dúvida, tem um nome, e até muitos nomes, mas neste momento é oportuno focar em dois que mantêm uma poderosa ressonância até hoje. O primeiro é Olodumare, a divindade suprema na cosmovisão do povo Yorubá. O segundo é Amma, o criador sagrado na cosmogonia dos Dogons, um povo antigo que habita o território do atual Mali. Ao se familiarizar mais de perto com essas entidades, talvez o indivíduo comece a entender que a divindade que o ensinaram a buscar exclusivamente em textos sagrados já estava presente há muito tempo em tradições que foram intencionalmente relegadas ao esquecimento. Olodumare não é uma divindade secundária, um espírito simples ou um deus tribal local, como alguns tentaram depreciativamente apresentá-lo. Olodumare é a base primordial de tudo o que existe. Ele é o criador dos céus e da terra, de todas as energias, tanto das dimensões visíveis quanto invisíveis do ser. Ele é desprovido de corpo físico, não possui uma imagem concreta e não pode ser representado por meio de estátuas ou outras figuras materiais. Ele não pertence ao gênero masculino nem feminino. Ele é a totalidade absoluta, a encarnação da eternidade. Ele é o sopro que concede a vida e o silêncio que acolhe a morte. A presença de Olodumare é sentida em tudo o que existe e em cada criação. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esses atributos não parecem familiares ao indivíduo? De fato, são as mesmas características sobre as quais ele provavelmente ouviu em relação ao Deus da Bíblia, El Shaddai, Elohim, Yahweh.
No entanto, surge uma pergunta legítima. Por que ninguém lhe informou que esses mesmos atributos foram clara e inequivocamente descritos nas tradições africanas muito antes da escrita da Torá? Por que o forçaram a acreditar que a verdadeira fé poderia estar contida apenas em textos sancionados por impérios poderosos? Por que essa informação está ausente dos programas de cursos teológicos? A resposta, como antes, reside no medo do despertar da consciência. Pois quando o indivíduo percebe que a essência fundamental do Deus bíblico já estava gravada na sabedoria de seus ancestrais, ele começa a unir os fragmentos dispersos de sua história espiritual e esse conhecimento se torna verdadeiramente libertador. Olodumare não age isoladamente, ao contrário, suas manifestações são reveladas através de poderosas forças naturais, chamadas orixás. Essas entidades não são divindades independentes, mas representam encarnações vivas da vontade e da energia do próprio Criador. Cada orixá serve como a personificação de uma faceta específica da criação, seja a água, o fogo, a floresta, os trovões, a fertilidade, a sabedoria ou a justiça. Involuntariamente surge a pergunta: isso não lembra algo familiar? Vale a pena refletir sobre a tradição bíblica, onde anjos, arcanjos e querubins também são dotados de funções especiais, possuem nomes e são associados a elementos que em conjunto simbolizam a ordem divina na criação. O paradoxo reside no fato de que, no contexto africano, uma estrutura semelhante foi rejeitada como pagã, embora em sua essência contenha a mesma lógica espiritual de uma revelação divina gradual. Adiante na narrativa encontramos Ama, segundo as crenças do povo Dogon. Ele é reverenciado como o deus do primeiro som, da vibração primordial e do primeiro gesto que deu origem ao universo. Ama não apenas atuou como criador do cosmos, mas também é parte integrante dele, sua própria encarnação. Sua criação não foi caótica, mas sim extraordinariamente ordenada, estritamente submetida a ciclos, frequências e proporções definidas. Na cosmovisão Dogon, tudo o que existe possui seu ritmo, seu sopro, seu retorno imutável. A vida, segundo suas concepções, nasce de Ama, desenvolve-se com Ama, Etfondad, e em última instância, retorna a Ama. E aqui se revela o detalhe mais belo de tudo o que foi dito. O ser humano é reconhecido como coautor da criação. Isso se deve ao fato de que em seu ser está contido o sopro sagrado que emana diretamente do próprio Criador. Refletir sobre essa visão permite compreender quão profundamente espiritual, perspicaz e até surpreendentemente familiar ela é. O conceito de um Deus que julga, observa, ama e guia era conhecido pela humanidade muito antes do surgimento das concepções habituais. Apenas o nome pelo qual ele era chamado mudou, mas a essência do divino nunca sofreu alterações. E as descobertas não param por aí. Olodumare e Ama não exigem sacrifícios e sofrimentos como pagamento por seu amor. Eles não lançam maldições sobre o mundo em fúria cega. Eles não impõem o medo como meio de alcançar a obediência. Essas divindades são misericordiosas, equilibradas e acreditam na inevitabilidade do retorno do que foi semeado, em uma espécie de lei espiritual de retribuição. Elas observam atentamente as intenções, a pureza do coração e a responsabilidade daqueles que vivem neste mundo, sendo uma continuação do plano divino. E aqui chega um momento capaz de tocar profundamente a todos. É possível que o indivíduo já estivesse conectado a esse Deus africano, mas simplesmente não o percebia. Poderia o que chamamos de fé, oração, intuição, sonho ou revelação ser na verdade uma manifestação de Olodumare ou Ama, que tocam, guiam e chamam o indivíduo para casa. Poderiam as experiências espirituais que acompanharam o indivíduo ao longo de sua vida e que muitas vezes não encontravam explicação dentro das religiões tradicionais ser nada mais do que ecos dos ancestrais, pulsando em seu sangue? Basta pensar nisso. Quantas vezes o indivíduo sentiu algo poderoso e profundo ao ouvir o som de um tambor? Quantas vezes sonhou com elementos da natureza, águas infinitas, trovões, danças que nunca aprendeu, mas que seu corpo parecia conhecer intuitivamente? Isso não é mera superstição. É a manifestação de uma profunda memória espiritual. É o Deus africano sussurrando:
Eu ainda estou aqui. Você ainda faz parte de mim. O problema é que por muito tempo as pessoas foram ensinadas a evitar esse chamado. Foram convencidas de que era feitiçaria, macumba, bruxaria. O medo foi incutido onde, na verdade, deveria ter ocorrido uma reunião. Assim, a conexão sagrada entre o divino e o povo foi rompida. No entanto, o indivíduo que lê estas linhas está aqui agora. E o próprio fato de se familiarizar com este texto já serve como resposta à pergunta: quem é esse Deus africano? É o Deus que nunca abandonou o indivíduo, mesmo quando o mundo tentou com todas as forças apagar seu nome. As tentativas de apagar o verdadeiro nome, a autêntica identidade, não tiveram sucesso. Neste momento, o leitor é convidado a sentir algo profundo. Sugere-se fechar os olhos por um instante e permitir que as palavras propostas ressoem interiormente. Não se trata da descoberta de uma nova religião, mas sim de um retorno ao ponto de partida, às origens. É o reconhecimento de que a verdadeira fé não nasceu em linhas impressas ou nas paredes de um templo. Ela surgiu no sussurro do vento, na água que dá vida, no sangue de gerações, na memória dos ancestrais. A narrativa a seguir promete tocar camadas ainda mais profundas da consciência. Talvez até este momento o leitor tenha-se perguntado legitimamente: onde estão as provas concretas que confirmam essa poderosa narrativa sobre a antiga espiritualidade africana? Onde estão os registros, documentos e evidências tangíveis? A resposta, afirma-se, é extremamente clara. Eles existem e estão bem diante dos olhos. No entanto, não devem ser procurados nos livros didáticos estudados na escola, nem nas cátedras de instituições eclesiásticas ocidentais, nem nas produções cinematográficas criadas por Hollywood. Essas evidências estão situadas em outro plano, em antigos textos arqueológicos, em tradições orais milenares, em vastas cosmologias cuidadosamente preservadas em rituais, danças, mitos e símbolos. Esses elementos que o sistema tentou persistentemente destruir resistiram ao longo dos séculos, tornando-se os verdadeiros guardiões do conhecimento sagrado. E uma vez que o indivíduo começa a perceber o mundo com um olhar desperto, ele não poderá mais fingir que não os vê. Propõe-se começar pelos registros mais óbvios e inquestionáveis, aqueles capazes de convencer até os mais céticos arqueólogos. Pesquisas arqueológicas realizadas em regiões-chave como o fértil Vale do Nilo, as vastas extensões do Saara e as zonas costeiras do Golfo da Guiné permitiram a descoberta de inúmeras inscrições em pedra, gravuras elaboradas, diversos objetos rituais e sistemas de escrita inteiros, cuja criação precede o surgimento dos textos bíblicos em muitos milénios. As descobertas apresentadas não são fruto da imaginação ou de mistificação. São realidades tangíveis e materiais, servindo como testemunho direto de uma era em que o continente africano já reconhecia e interagia ativamente com o conceito de um Deus criador, possuía códigos espirituais profundos e compreendia as leis cósmicas de equilíbrio, justiça e renovação contínua. No entanto, os registros escritos, por mais significativos que sejam, representam apenas uma faceta de um vasto legado. Existe algo ainda mais poderoso do que os textos fixados em suportes materiais. É a palavra viva, cuidadosamente transmitida de boca em boca através de gerações de ancestrais, incorporada nas riquíssimas tradições orais. Nas diversas culturas africanas, o conhecimento e a sabedoria não eram preservados em frágeis papiros ou duradouros pergaminhos, mas na própria fala, na vibração sonora, no padrão rítmico e, o que é especialmente importante, na memória coletiva de cada nova geração. Os anciãos e líderes espirituais atuavam como bibliotecas vivas, guardando em si camadas inteiras de histórias, genealogias ramificadas e complexos sistemas cosmológicos. Isso se devia a uma profunda convicção de que a palavra proferida possuía um poder sagrado. Ela era viva, semelhante a uma semente, carregando em si o potencial de crescimento e desenvolvimento infinitos. É nesse solo fértil da tradição oral que se encontram as verdadeiras pérolas da mais profunda sabedoria espiritual. Como exemplo,
Podem-se citar inúmeras narrativas africanas antigas que, há milénios, já contavam sobre a criação do mundo a partir do caos primordial, sobre a formação da humanidade a partir do barro da terra, sobre o sopro divino que insuflou a vida, sobre a separação entre as esferas celestial e terrestre, sobre a existência de um estado paradisíaco original e a subsequente queda da harmonia. Talvez esses motivos pareçam surpreendentemente familiares. Isso se explica pelo fato de que elementos semelhantes realmente estão presentes no livro bíblico de Gênesis. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem que esses mesmos temas já haviam sido profundamente desenvolvidos e transmitidos pelos povos africanos milhares de anos antes de Gênesis ser registrado por escrito. O leitor começa a captar a essência profunda? Aqui não se trata de dizer que os textos bíblicos são uma cópia da espiritualidade africana. A questão não é de mera cópia, mas de buscar a verdadeira origem, a fonte primordial. O que as sagradas escrituras bíblicas preservaram apenas de forma fragmentada, as tradições africanas conseguiram manter em toda a sua essência original. Isso se explica pelo fato de que a espiritualidade africana não foi apenas registrada em páginas, ela foi vivida, sentida por cada geração. Ela era percebida no ritmo do batimento cardíaco, no pulso da própria terra, nas melodias da música, capaz de acalmar a alma e conectar com os ancestrais. Existe um conhecimento capaz de acalmar a alma. E para aqueles que buscam um caminho mais racional, mais academicamente fundamentado para uma compreensão profunda, existe um nome que é decididamente impossível ignorar. É Cheikh Anta Diop, uma das figuras mais proeminentes entre os pensadores africanos de toda a história. Diop combinava os talentos de físico, historiador profundo e antropólogo perspicaz, dedicando sua vida à incansável defesa do papel autêntico do legado africano nas origens das civilizações mundiais. Utilizando um vasto conjunto de evidências documentais, datações precisas e meticulosas pesquisas comparativas, Diop demonstrou de forma convincente que as profundas raízes culturais, científicas e religiosas do Antigo Egito eram, em sua essência, negras, ou seja, africanas. Além disso, ele mostrou que essas bases africanas exerceram uma influência direta e significativa no subsequente desenvolvimento dos mundos grego, romano e hebreu. Cheikh Diop abriu os olhos para o fato de que a chamada civilização ocidental deve à África imensamente mais do que é geralmente aceito nas narrativas históricas. Além disso, ele demonstrou que os antigos egípcios possuíam uma compreensão única de Deus, que combinava harmoniosamente o conhecimento científico e a espiritualidade profunda, a razão racional e a intuição. Esse Deus era percebido como Ma'at, a encarnação da ordem universal, da justiça inabalável e da verdade fundamental. Esses conceitos profundos posteriormente se refletiram e foram reinterpretados em expressões como a lei de Deus, a aliança sagrada e a Torá. De fato, a Torá, que é o texto angular da fé judaica e o fundamento do Antigo Testamento cristão, contém estruturas de pensamento e conceitos que já existiam há muito tempo nas representações cosmológicas africanas. O conceito da aliança sagrada entre uma força superior e um povo, um conjunto de leis destinadas a regular a vida social, complexos rituais de purificação, bem como celebrações cíclicas profundamente ligadas ao tempo sagrado, todos esses elementos já existiam há muito tempo nas tradições africanas, como se ecoassem nos antigos ritmos dos tambores ancestrais. Mas por que informações tão significativas permaneceram ocultas do grande público? A resposta reside no fato de que o reconhecimento dessa verdade exige inevitavelmente uma destruição radical do paradigma estabelecido. Ele força a aceitar o fato de que a fé cristã não tem suas origens exclusivamente na Europa, que a ideia de Deus não nasceu apenas em Jerusalém, e que o povo africano não foi um receptor de revelação por mediação de outrem, mas sim um guardião direto da centelha divina desde os tempos mais remotos da existência humana. É difícil superestimar o quão radicalmente esse conhecimento muda as concepções estabelecidas.
O quanto ele é capaz de restaurar a dignidade espiritual pisoteada de um povo que por séculos foi submetido à escravidão, colonização e silenciamento sistemático. O quanto esse conhecimento é capaz de reacender a chama da identidade nos corações daqueles que por toda a vida foram convencidos de que Deus falava uma língua estranha para eles, que o Altíssimo tinha uma cor de pele diferente da sua e que o sagrado de modo algum poderia ter sua forma nativa. Uma vez que essa verdade está agora revelada, o mais notável é que essas provas inegáveis não precisam de reconhecimento oficial por parte da comunidade académica para possuir seu verdadeiro valor. Elas carregam o colossal peso da memória ancestral, recebem a aprovação das profundezas do espírito e são marcadas pelo selo da verdade, que é capaz de persistir, apesar de todas as tentativas do mundo ao redor de silenciá-la. E talvez, neste exato momento, sinta-se algo que não pode ser explicado logicamente. Pode ser uma vibração sutil, um inexplicável aperto no peito ou uma lágrima que escorre discretamente do canto do olho, cuja origem o indivíduo não consegue compreender. É o seu corpo shibititi, cor espiritual que reconhece uma verdade há muito esquecida. É a alma que se lembra de que todo esse conhecimento já estava dentro dela. Sempre esteve, apenas precisava ser despertado. E agora que o processo de rememoração foi iniciado, a única pergunta que realmente importa é: o que será feito com essa verdade recém-descoberta? O que se seguirá promete ser ainda mais profundo e significativo. Agora que a consciência de que esse Deus africano era real, amplamente reverenciado e presente muito antes do surgimento da Bíblia, se enraizou na mente, surge a necessidade premente de responder diretamente a uma questão crucial: por que ele foi esquecido? Ou, para ser mais preciso, por qual razão ele foi intencionalmente ocultado, apagado e silenciado nas páginas da história? Por que um fenômeno tão grandioso e evidente nas culturas antigas foi apagado e silenciado nos anais da história? Afinal, algo de tamanha magnitude não desaparece por acaso, como a névoa que se dissipa com o vento. Para ser relegado ao esquecimento em tão vasta escala, isso deveria ter sido o resultado de uma erradicação deliberada. E foi exatamente esse o cenário que se desenrolou na realidade. Esse esquecimento não foi uma consequência da ignorância, foi uma estratégia cuidadosamente elaborada, um plano traiçoeiro. Tudo isso começou, ou pelo menos ganhou sua forma mais cruel, quando a colonização europeia se entrelaçou inseparavelmente com a escravidão e o projeto cristão ocidental. Foi uma fusão terrível da espada, da cruz e do profeta, e nesse trio sinistro a espiritualidade africana foi declarada o inimigo número 1. Basta pensar. Para que um povo inteiro fosse escravizado por séculos, não bastavam apenas os grilhões físicos. As correntes no corpo, cedo ou tarde, se quebram, mas os grilhões na consciência podem ser transmitidos de geração em geração. Consequentemente, para dominar completamente um povo que possuía uma profunda identidade espiritual, era necessário destruir essa identidade até seus alicerces. E a melhor forma de atingir esse objetivo consistia em demonizar aquilo que os tornava fortes, sua conexão direta com o divino. A demonização das religiões e práticas espirituais africanas tornou-se um dos instrumentos mais cruéis e eficazes da colonização. Rituais de cura, cânticos melodiosos, símbolos sagrados, elementos naturais que serviam como instrumentos para a comunicação com Deus. Tudo isso foi rotulado como feitiçaria, bruxaria, idolatria e inequivocamente atribuído às obras do diabo. Sacerdotes e sacerdotisas, antes responsáveis por orientar espiritualmente, foram declarados hereges, perseguidos, suas vozes silenciadas, e muitos foram mortos. Em vez de seu Deus ancestral, foi-lhes imposto um Deus europeu branco, distante, punitivo, envolto em dogmas incompreensíveis, proferidos em uma língua completamente estranha aos escravos. No entanto, essa substituição não foi apenas religiosa. Ela teve um caráter político e simbólico. Ao apagar a imagem do Deus africano e substituí-lo pela divindade dos colonizadores, os senhores de escravos declaravam inequivocamente: seu Deus perdeu. Nosso Deus venceu. Portanto, vocês também perderam. E não se tratava apenas de fé. Era sobre poder,
sobre controle da narrativa, sobre controle dos corpos, das almas e do futuro. Você entende quão profundamente isso penetrou? Pois, ao chamar o sagrado de demoníaco, eles inverteram todo o sistema de valores. A floresta, que era um templo sagrado, transformou-se em uma selva perigosa. O tambor, que servia como um chamado à oração, tornou-se um ruído comum. A dança, que era uma oração em movimento, transformou-se em indecência. Os orixás, que eram considerados manifestações do Criador, foram chamados de demônios. E o Deus africano, a fonte da vida, foi silenciado, esquecido, escondido. E aqui chega a parte mais cruel. A própria Igreja Cristã Ocidental, utilizada como instrumento de colonização, tornou-se cúmplice ativa desse processo. Não se trata da Igreja em seu sentido espiritual, mas no contexto institucional, histórico e político. A cruz foi usada como chicote, a Bíblia como documento de propriedade e o púlpito como plataforma para impor obediência cega. A fé, que em sua essência deveria conceder liberdade, foi cinicamente usada para escravizar. Enquanto às pessoas eram lidas as palavras: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", a verdade ancestral dos africanos foi sepultada sob camadas de vergonha, culpa e condenação. Sentimentos de vergonha, culpa e condenação enraizaram-se profundamente na consciência. Como resultado, gerações inteiras foram alienadas de sua herança divina ancestral. Muitas pessoas foram levadas a acreditar que, para amar a Deus sinceramente, precisavam renunciar completamente à sua cultura original. Além disso, para alcançar a salvação, em sua opinião, era necessário abandonar tudo o que de alguma forma lhes remetia à África, incluindo até mesmo o Todo-Poderoso a quem seus ancestrais adoravam desde tempos imemoriais. Essa estratégia se mostrou extremamente eficaz, pois essas doutrinas foram incutidas na sociedade como uma verdade inquestionável. Desde a mais tenra idade, seja nas igrejas, instituições de ensino ou através dos canais de mídia, o continente africano era inseparavelmente associado à imagem da escuridão. E isso era compreendido no sentido simbólico mais profundo. A escuridão era apresentada como ignorância, como fonte de ameaça e perigo, como a personificação do mal absoluto. Desse modo, a espiritualidade africana ancestral passou a inspirar temor e receio até mesmo entre os próprios descendentes do continente. O processo de erradicação espiritual foi tão abrangente e profundo que muitos, ainda hoje, sentem uma opressiva sensação de culpa ao ouvir os nomes sagrados de Olorun, Nyambi ou Ama, como se por trás deles se escondesse uma entidade sinistra ou um conhecimento proibido. No entanto, na realidade, por trás desse fenómeno, esconde-se algo diferente. É o medo, que foi habilmente implantado e deliberadamente cultivado como uma poderosa ferramenta para a completa aniquilação da identidade. Pois aquele que detém poder sobre o mundo espiritual de um povo inevitavelmente comanda seu espírito, e quem controla o espírito, em última instância, controla absolutamente tudo. Mas existe um segredo profundo que por muito tempo permaneceu desconhecido da humanidade. Esse Deus africano ancestral jamais foi completamente erradicado. Ele foi apenas temporariamente ocultado, pois a verdadeira divindade não está sujeita ao desaparecimento. Ela apenas permanece nas sombras, aguardando o seu momento, até que um coração puro e sincero a chame de volta. E talvez seja exatamente um processo semelhante que esteja se desenrolando na consciência humana neste momento. Talvez essas palavras, essas memórias que despertam internamente, não sejam meramente informações secas. Provavelmente são ativações profundas, e se isso for realmente verdade, não se deve negligenciá-las. Pois a espiritualidade africana transcende os limites da religião comum. Ela é a personificação da verdade, a chave para a liberdade e o alicerce da verdadeira identidade. É a consciência da possibilidade de estabelecer uma conexão profunda com o Criador, sem a necessidade de renunciar à própria história, cultura original, essência física, herança musical, nome ancestral e cor da pele. Foi por isso que se tentou ocultar esse Deus, pois aqueles que o fizeram estavam cientes de seu poder libertador,
sua capacidade de curar, de dar sentido à existência, de conceder visão perspicaz e coragem inabalável. Afinal, um povo que possui profunda consciência espiritual e uma conexão inquebrável com suas raízes ancestrais é um povo que ninguém pode subjugar. O que será apresentado a seguir lançará luz sobre aspectos ainda mais significativos. Agora, após a compreensão das razões pelas quais o Deus africano foi ocultado, talvez uma ideia completamente diferente comece a despertar na consciência humana. E se a Bíblia, que é percebida por muitos como um texto totalmente ocidentalizado, na verdade contiver muito mais influência africana do que se poderia supor? E se a antiga espiritualidade africana, apesar de ter sido silenciada e erradicada, tiver deixado profundas marcas nas escrituras sagradas? E se, imperceptivelmente para a maioria, muitos personagens, narrativas e até mesmo as estruturas espirituais fundamentais desse texto sagrado tiverem tido uma conexão direta com a cosmovisão africana? Essa questão provoca uma profunda inquietação, pois ela põe em xeque a ideia estabelecida de que a África sempre ocupou posições secundárias na história bíblica. No entanto, a verdade autêntica se revela sob uma luz diferente. A África está situada no cerne da narrativa bíblica, atuando não apenas como uma marca geográfica, mas como uma parte integrante do fundamento espiritual de muitas histórias sagradas. Consideremos, por exemplo, os nomes. Será que é de conhecimento público que figuras de origem africana são encontradas nos momentos mais cruciais das Sagradas Escrituras? Vale a pena notar, por exemplo, que aquele que foi escolhido por Deus para apoiar o próprio Jesus na hora angustiante da crucificação. Seu nome era Simão de Cirene. A cidade de Cirene estava localizada nas terras da atual Líbia, que fica no norte da África. E Simão não é apenas mencionado na narrativa, ele desempenha um papel fundamental, carregando a cruz em seus ombros, o que simboliza sua participação direta em um dos eventos centrais da história cristã. A narrativa se aprofunda na história, onde um homem carrega a cruz. De fato, o único que fisicamente compartilhou o peso da cruz com Cristo era originário da África. Surge a pergunta: essa circunstância é apenas um detalhe insignificante ou carrega consigo um profundo significado simbólico? Em seguida, a história volta sua atenção para a figura do eunuco etíope, um homem que ocupava uma posição muito elevada em sua sociedade, sendo tesoureiro da rainha Candace da Etiópia. Seu caminho o levou a Jerusalém para adorar, e no caminho de volta, ele lia diligentemente o livro do profeta Isaías. Foi nesse momento que Filipe, um dos discípulos, se aproximou dele. É impressionante como o eunuco compreendeu rápida e profundamente o que ouviu, aceitou a fé e, sem demora, foi batizado. Esse africano, assim, tornou-se o primeiro convertido documentado no Novo Testamento, cuja conversão ocorreu fora do contexto estritamente judaico. Foi através desse africano que a mensagem do Evangelho começou a se espalhar além das fronteiras de Israel, abrindo novos horizontes para o cristianismo. Em seguida, nessa narrativa surge uma das perguntas mais intrigantes e até provocativas que nos faz refletir. Qual foi o papel de Moisés nesse contexto? Estamos falando daquele que tirou o povo da escravidão egípcia, que teve a honra de ver Deus na sarça ardente, que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e que, inquestionavelmente, é reconhecido como um dos maiores líderes espirituais de toda a história bíblica. Poucos percebem que Moisés cresceu como egípcio, educado na corte do faraó, vivendo cercado por sacerdotes e totalmente imerso na cultura espiritual africana daquela época. A narrativa bíblica relata que Moisés foi encontrado pela filha do faraó depois de ter sido colocado em um cesto e deixado nas águas do Nilo. É notável que, anos depois, foi ele quem tirou o povo hebreu da mesma região africana, onde passou seus anos de formação. O que isso pode significar? Sem dúvida, Moisés esteve sob a influência direta e profunda do sistema espiritual africano daquela época. Isso se aplicava à forma de perceber o divino, o sagrado, a interpretar os sinais da natureza, a compreender o poder espiritual e a conscientização do destino humano.
É bastante provável que os códigos de conduta e as leis que ele posteriormente estabeleceu tenham sido moldados pela ordem cósmica vivenciada e assimilada por ele no Egito. Essa ordem, por sua vez, era ela própria uma herança de civilizações ainda mais antigas e desenvolvidas. Agora, vale a pena refletir sobre o seguinte: por que a Bíblia começa justamente com o livro de Gênesis, oferecendo ao leitor um cenário que ressoa tão claramente com a cosmovisão africana? Aqui vemos Deus criando tudo a partir do caos primordial, a separação da luz e da escuridão, a divisão das águas da terra, a inspiração de vida em uma figura de argila e, claro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos esses poderosos símbolos e arquétipos já existiam e estavam profundamente enraizados nos mitos africanos muito antes do surgimento do texto hebraico. A história do Gênesis, assim, encontra paralelos surpreendentes e ressoa com os princípios fundamentais da ordem divina presentes nas antigas tradições de Kemet, nos profundos mitos Dogon e nas poéticas canções iorubás. Talvez a forma externa e o formato narrativo fossem diferentes, mas a essência espiritual permanecia inalterada. A profunda essência de Deus, que criou o mundo com uma intenção específica, que estabelece leis cósmicas inabaláveis, que honra o livre-arbítrio humano e que permanece invisivelmente ao lado da humanidade. Tudo isso era conhecido e reverenciado muito antes. E aqui é importante ressaltar que não se trata apenas de uma coincidência de personagens isolados ou de semelhanças nas narrativas. A essência reside na fundamental comunhão da estrutura espiritual. Assim, por exemplo, o povo judeu possui rituais de purificação pela água e práticas análogas são encontradas nas tradições africanas. Entre os judeus, celebram-se festividades intrinsecamente ligadas aos ciclos da natureza, e celebrações semelhantes são também uma parte inseparável da espiritualidade africana. Além disso, podem-se observar festivais de colheita, leis rigorosas que prescrevem o cuidado com os idosos, um respeito profundíssimo pelos ancestrais falecidos e a firme convicção de que os sonhos podem servir como canais para mensagens divinas. Todos esses elementos não apenas estão presentes na espiritualidade africana, mas também são uma parte viva e inalienável da vida cotidiana e da formação das relações com o divino. Surge uma pergunta pertinente. Devemos considerar todas essas surpreendentes coincidências como meros acasos ou elas são uma revelação sobre a profunda e fundamental interseção da cosmovisão africana com a teologia judaico-cristã? Talvez a resposta não resida em uma dessas opções. Provavelmente estamos falando das raízes de uma mesma e poderosa árvore. Uma árvore que talvez tenha sido podada, transplantada para outro solo, recebido um novo nome, mas que ainda carrega em si a mesma seiva vital, a mesma força de vida original. Essa nova compreensão, embora carregue a mesma essência, muda absolutamente tudo. Ela transforma a percepção humana do mundo, seu senso de pertencimento e a compreensão fundamental da fé pessoal. Afinal, se os africanos realmente estão presentes nas páginas da Bíblia, se seus costumes espirituais ressoam nas práticas do antigo Israel, se até mesmo figuras icônicas como Moisés carregam ecos da cultura africana, então talvez não haja necessidade de negar a própria origem da fé. Pelo contrário, ela pode ser integrada, honrada e permitida a se expandir por meio dessas raízes. É justamente essa expansão que causa inquietação a muitos. Porque uma fé que reconhece suas origens africanas é uma fé que não permitirá mais ser escravizada. É uma fé que caminha de cabeça erguida, dança em uníssono com o espírito, ora conscientemente e rejeita para sempre a teologia do medo. É uma fé que abraça o mistério, honra o invisível, reconhece que Deus não tem cor, mas é capaz de falar em todas as vozes, incluindo o ritmo do tambor. Talvez seja por essa razão que tantos tentaram apagar essas conexões, pois o reconhecimento da espiritualidade africana significa a libertação de um povo inteiro. E talvez seja por isso que o leitor está aqui, porque dentro de si já não faz sentido separar o que o próprio Criador jamais separou. Se esse despertar ressoa na alma, então agora é o momento de expressar sua voz. Minha fé tem raízes africanas, e isso não pode mais ser negado. Ou para uma afirmação ainda mais poderosa.
Eu vejo a África nas Escrituras e me vejo nelas também. Essas frases não são apenas palavras, são pontes que conectam o passado e o presente. É cura. É uma parte inalienável do movimento espiritual que agora se desenrola dentro de cada um e em muitos outros. O que se seguirá fará com que se olhe para a Bíblia com olhos que talvez nunca antes foram usados, pois agora é o momento de tocar em uma ferida que poucos ousam tocar. A ferida da origem. Aquela ideia que muitos frequentemente carregam inconscientemente, que a Bíblia foi o início da história espiritual da humanidade. Como se antes dela tudo estivesse mergulhado na ignorância, na escuridão, no paganismo, nas superstições. Como se apenas com o surgimento dos textos bíblicos Deus tivesse decidido se comunicar com o mundo. Mas e se não for assim? E se a na Bíblia for, na verdade, apenas um capítulo entre muitos outros na longa e antiga jornada espiritual da humanidade? E se aquilo que chamamos de Sagradas Escrituras for, de fato, um poderoso tesouro espiritual, mas não o único e nem o primeiro? E se existirem outras formas de revelação, outras tradições, outros registros, alguns dos quais não foram fixados por escrito, mas também emanaram do mesmo sopro divino? Se essa pergunta alguma vez incomodou silenciosamente alguém, essa pessoa não está sozinha. Porque a ideia de que Deus falou exclusivamente através da Bíblia é uma ideia que limita o próprio Deus, reduzindo-o a uma geografia, a uma língua, a uma linhagem, a um livro. Mas o Espírito sopra onde quer. E o divino nunca se limitou às páginas de um texto, por mais sagrado que fosse. Examinemos isso mais de perto. A própria Bíblia, com toda a sua profunda sabedoria, surgiu no mundo como um testemunho posterior. Quando os primeiros capítulos do Gênesis foram escritos, a humanidade já existia há milénios. Civilizações como Kemet, Suméria, Índia, assim como culturas indígenas e africanas já possuíam seus mitos de criação, suas leis espirituais e suas práticas de conexão com o sagrado. Mesmo antes do surgimento de Abraão, reis, sacerdotes e sábios já dialogavam com o invisível. Decifravam mensagens de sonhos, compreendiam símbolos manifestados em fenómenos naturais, mantinham conexão com os espíritos dos ancestrais e realizavam ritos voltados para a cura e a honra. É possível negar isso? As escrituras bíblicas, sem dúvida, possuem uma força incrível. Elas servem como uma estrela guia para inúmeras almas. No entanto, elas não surgiram em completo isolamento. São o resultado de um vasto desenvolvimento histórico, geográfico e espiritual. Carregam em si ecos da sabedoria que já vibrava nos corações das pessoas e no ventre da terra. Uma herança de sabedoria oral ancestral, transmitida de geração em geração muito antes da invenção do papel, da tinta ou de um sistema organizado de sinais. É por isso que, ao estudar profundamente os sistemas cosmológicos africanos, as narrativas dos povos indígenas ou os antigos textos espirituais da Ásia, os pesquisadores frequentemente descobrem semelhanças impressionantes com os enredos das narrativas bíblicas, não como empréstimos literais, mas como ecos de um espírito único e onipresente. Pois a verdadeira revelação divina não tem seu início no momento do surgimento de um livro impresso. Ela nasceu no silêncio profundo, no segredo mais íntimo, no cerne do coração humano. Aquela inspiração que guiou profetas, monarcas e apóstolos não conhecia as amarras da letra, mas fluía livremente, como o vento. E o vento, como se sabe, não tem limites nem barreiras. Pode-se refletir sobre isso. Como Shui explicar o fenômeno de tantas culturas, espacialmente separadas e desprovidas de interação direta, compartilharem concepções surpreendentemente semelhantes sobre o processo de criação do mundo, os princípios de justiça, o equilíbrio cósmico, a natureza do divino, a concepção de retribuição espiritual, a existência do além-vida e a influência de entidades invisíveis? E porque nos mais diversos cantos do planeta encontram-se testemunhos da existência de uma divindade suprema que criou tudo o que existe, juntamente com descrições de manifestações espirituais secundárias como anjos, orixás e espíritos guardiões.
Seria isso uma mera coincidência ou o princípio divino sempre se manifestou a diversos povos, adaptando-se aos seus sistemas linguísticos e níveis de percepção? Nessa verdade reside uma força libertadora, pois ela oferece a possibilidade de reconhecer o status sagrado da Bíblia, sem, contudo, questionar a sacralidade de outras tradições espirituais. Ela permite valorizar os textos bíblicos e, ao mesmo tempo, respeitar profundamente a sabedoria que os precedeu, uma sabedoria que, como um habilidoso agricultor, preparou o solo fértil, abriu caminho, instruiu a humanidade na arte de ouvir o invisível, muito antes do momento em que a primeira prescrição divina foi gravada em tábuas de pedra. É precisamente aqui que se manifesta o poder surpreendente dessa compreensão. Em muitas culturas antigas, a revelação divina não se limitava apenas à letra morta, mas era uma realidade viva e pulsante. Ela se manifestava na melodia da canção, no sonho profético, no aroma sutil, no gesto expressivo, na predição do oráculo, na dança estática. O conhecimento não se resumia a uma simples leitura. Era sentido em cada célula do ser, profundamente vivenciado, encontrando sua encarnação na ação. O sagrado permeava a existência cotidiana, não estando confinado exclusivamente às paredes do templo. A própria natureza servia como a maior escritura. O sussurro do vento, o fluxo da água, a chama do fogo, o barro maleável, os ciclos rítmicos da lua, até mesmo os sinais que se manifestavam no corpo, tudo isso falava, tudo revelava verdades profundas, tudo ensinava. Será que essas manifestações podem ser consideradas menos divinas? Será que a mulher idosa que em seus sonhos se comunica com os ancestrais e, baseando-se em seus ensinamentos, guia sua comunidade, não é uma verdadeira profetisa? Será que o jovem que, entregando-se ao ritmo dos tambores, entra em estado de transe para curar o próximo, não ouve a voz do Todo-Poderoso? Será que os ritos que marcam as transições da vida, as canções de gratidão por uma colheita abundante, os banhos de ervas purificadores, o silêncio tranquilizador da floresta densa, será que tudo isso não é também uma forma da escritura sagrada? A inspiração divina não se submete aos limites estreitos dos textos canonizados, pois o Espírito, por sua natureza, é livre e ilimitado. E esse Espírito falou e continua a falar através dos povos que muitos buscaram condenar ao silêncio. Suas revelações surgiram em desertos infinitos e florestas densas, em templos majestosos e humildes cabanas, foram gravadas em antigos pergaminhos e exóticas folhas de bananeira, em frágeis papiros e tambores ressonantes. No entanto, o problema fundamental surge quando a verdade, ao adquirir status oficial dentro de um império, automaticamente transforma tudo o que excede seus limites estabelecidos em heresia. No entanto, vale a pena notar o fato de que o próprio Jesus nunca se dedicou à escrita. Seu ministério consistia em comunicação viva. Ele falava, tocava as pessoas, viajava e interagia com elas face a face. Seus ensinamentos foram transmitidos oralmente por décadas, antes de serem fixados por escrito. E mesmo após o registro, esses textos foram submetidos a uma cuidadosa seleção, edição e traduções, algumas das quais, ao que parece, foram ditadas mais por considerações políticas do que por interesses espirituais sinceros. Se porventura Sarajás, alguém tiver dúvidas a esse respeito, basta recordar os numerosos textos que foram excluídos da Bíblia canônica. Obras como o Livro de Enoque, o Livro de Tobias, o Livro de Judite, o Evangelho de Tomé, todos foram declarados apócrifos, pois não se alinhavam com o curso teológico dominante. O que isso demonstra? Que o acesso à revelação divina estava sob controle, que a espiritualidade sempre foi moldada no contexto da luta pelo poder. Mas o espírito, como se sabe, não se submete a quaisquer limitações. E é precisamente por essa razão que a pessoa se encontra aqui e agora, pois dentro de cada um ainda arde um conhecimento intuitivo que sussurra insistentemente: existe algo mais. É uma voz que pronuncia suavemente: o início da história espiritual da humanidade não foi gravado em papel. Foi vivido no corpo, na terra, na própria alma. E talvez a compreensão disso não só não afastará da fé, mas, ao contrário, a aprofundará. Ela reconectará com o conhecimento que os ancestrais já possuíam, sem necessidade de traduções.
Se estas palavras ressoam em seu interior, significa que o Espírito fala para além das Escrituras, ou, aprofundando a reflexão, a fé de muitos começou muito antes do papel. Ela veio da terra. Estas frases são sementes, palavras de poder, ativadoras da memória espiritual. E quando alguém as registra, ajuda outros a se lembrarem do mesmo. Pois o que se segue inevitavelmente levantará ainda mais questões e abrirá ainda mais horizontes inexplorados. O que virá a seguir provocará mais perguntas e desvendará mais portais. Mas agora, à luz de todas as verdades reveladas, algo novo começa a se manifestar. E quanto ao próprio caminho espiritual de uma pessoa, o que tudo isso diz sobre sua jornada pessoal? Porque não basta simplesmente olhar para o passado e reconhecer o que foi perdido, ocultado ou apagado. É preciso ir além. É preciso olhar para dentro de si. Afinal, tudo o que foi ouvido até agora não é apenas uma história externa. É um espelho. Um espelho que reflete o que você, talvez, sempre soube no fundo de sua alma, mas tinha medo de aceitar. E sobre esse medo, vale a pena falar. Você cresceu ouvindo que não se podia fazer perguntas, que a verdadeira fé consistia em aceitação incondicional, que tudo o que estivesse a ou da sua fora da tradição religiosa ocidental era perigoso, pecaminoso e um desvio. Ensinaram-lhe a ter medo de si mesmo, medo da sua intuição, medo de seus ancestrais, medo de sua história, medo de sua força, medo de sua verdade. E esse medo foi habilmente disfarçado de salvação. Mas é importante notar que o medo nunca foi um instrumento do divino. O medo paralisa. O medo aliena. O medo oprime. O medo foi uma ferramenta utilizada para separar a pessoa de quem ela realmente é. E agora, talvez pela primeira vez, ela começa a ver com mais clareza, começa a se lembrar, começa a sentir que algo dentro de si anseia por liberdade. E isso é mais do que apenas informação, é um chamado, porque quando uma pessoa se liberta do medo, ela rompe correntes invisíveis, e essas correntes muitas vezes são mais fortes que as físicas. São dogmas que ditam o que se pode ou não acreditar, o que se pode ou não sentir, o que se pode ou não experimentar. E essas regras foram impostas de tal forma que a pessoa jamais se procurasse, que ela sempre dependesse de um intermediário, de uma estrutura, de uma doutrina que a mantivesse de joelhos, mas nunca a deixasse se erguer. Mas agora, o quadro da existência se transformou. Agora, a pessoa se encontra em uma encruzilhada espiritual decisiva. E essa encruzilhada não é uma fonte de confusão, pelo contrário, é um portal. Um ponto de partida onde a repetição irrefletida de palavras alheias cessa e começa o questionamento profundo. O que eu realmente sinto? No que eu verdadeiramente acredito? Onde está o Deus que me criou? E assim que essas perguntas íntimas irrompem, todo o universo parece conspirar para apresentar as respostas. No entanto, para isso é preciso permitir-se. Permita-se libertar-se das amarras do medo do conhecimento que não se encaixa nos rígidos limites das doutrinas religiosas ocidentais. Permita-se questionar o que lhe foi incutido, mas não por um espírito de rebeldia, e sim para a busca da verdade autêntica. Pois a fé que não pode ser testada não é fé, é, antes, uma forma de controle. E quando uma pessoa se livra do fardo desse controle, algo verdadeiramente maravilhoso acontece. Ela começa a se reconectar com suas raízes espirituais ancestrais. Raízes que se estendem não apenas pelas vastas terras do continente africano, mas também pelas profundezas inexploradas de sua própria alma. Raízes que falam com ela através de sonhos, de sinais, de arrepios, de sensações inexplicáveis que ela nunca conseguiu formular. Raízes que estavam adormecidas, mas que agora despertam com uma força sem precedentes. Será que a pessoa percebe que o Deus que ela busca, aquele que ela costumava imaginar distante, inatingível, envolto em dogmas rígidos, aprisionado nas paredes dos templos, pode estar muito mais próximo de suas raízes do que ela jamais imaginou? Ele pode estar no nome que a bisavó sussurrava em sua oração, no banho de ervas que a avó preparava sem explicar os motivos, naquele tremor inexplicável que a envolvia ao som do tambor, pois nesse som se escondia algo sagrado, chamando-a de volta para casa.
E agora talvez a pessoa sinta isso, essa pungente saudade de retornar não ao passado, mas à sua verdadeira essência, àquele lugar secreto dentro de si onde a fé não é uma obrigação pesada, mas uma experiência viva e pulsante. Onde Deus não está aprisionado nas interpretações de outrem, mas se revela a cada batida do coração. Esse caminho espiritual não propõe rejeitar a Bíblia ou negar o papel das igrejas. Ele trata de uma compreensão profunda de que tudo isso é apenas parte de algo muito maior, abrangente. Ele trata de parar de viver uma espiritualidade alheia, emprestada, e começar a viver uma espiritualidade encarnada, autêntica, enraizada, curadora. E nesse caminho, a pessoa precisará de muita coragem. Pois, ao começar a se reconectar com suas raízes, ela inevitavelmente enfrentará resistência. As pessoas dirão que ela está se perdendo, que está indo longe demais, que está se desviando do caminho verdadeiro. Mas ela saberá no fundo de seu ser que esse desvio é, na verdade, seu caminho de volta para si mesma e que não está se afastando de Deus. Pelo contrário, está se aproximando dele pela primeira vez com verdadeira liberdade. Essa liberdade vem com responsabilidade, pois agora a pessoa sabe. E aqueles que conheceram a verdade não podem mais fingir que não sabem. Aqueles que viram não podem mais fechar os olhos. Ela começará a ver os sinais que sempre estiveram ali, mas passaram despercebidos. Ela perceberá que o sagrado reside na terra, na água, em cada folha, na memória dos ancestrais, em seu próprio corpo, em sua voz. Ela sentirá que o verdadeiro templo sempre foi ela mesma. E que, ao honrar suas raízes, ela ativa uma fé que não depende da permissão ou aprovação de ninguém. E talvez, pela primeira vez na vida, ela sentirá paz. Não a paz que nasce da conformidade com as expectativas alheias, mas a paz que provém do profundo autorreconhecimento. Ela se olhará, sua linhagem, a cor de sua pele, sua história e compreenderá. Eu nunca me desviei do caminho. O caminho sempre esteve dentro de mim. Que sempre esteve dentro da pessoa. Se tal percepção encontra um eco profundo nas profundezas da alma, se esta mensagem penetra no mais íntimo, isso testemunha o retorno do indivíduo às suas fontes espirituais primordiais. Além disso, pode-se afirmar que seu caminho adquire um significado sagrado, estendendo-se para além dos dogmas religiosos tradicionais. Tais afirmações possuem uma energia poderosa, sendo autênticas manifestações da alma. Elas representam passos firmes no caminho para a obtenção daquele refúgio espiritual que sempre lhe pertenceu por direito. Pois as revelações vindouras destinam-se a conceder ao indivíduo uma nova e aprofundada compreensão do divino, expandindo os horizontes de sua percepção. Quando a pessoa começa a enxergar, sentir, compreender e recordar essa sabedoria ancestral, inevitavelmente surgem uma série de perguntas. Como integrar esses novos conhecimentos em sua vida? Como transformar esse despertar espiritual em prática diária? Como incorporar esse chamado que ressoa nas profundezas de sua alma, nas realidades da existência cotidiana? Talvez ainda mais relevante se torne a questão de como restaurar sua linhagem espiritual, sem, contudo, rejeitar o sistema de crenças que foi formado até o momento. Como integrar harmoniosamente todos esses aspectos sem perder a própria identidade? Como trilhar a linha tênue entre a nova revelação e o respeito às convicções já existentes? A resposta a essas profundas perguntas é encontrada em um caminho que por muitos séculos esteve inacessível a inúmeras pessoas. É o caminho da verdadeira reconciliação. Ele implica uma reconciliação profunda e abrangente com a própria história, com os símbolos sagrados, com a linguagem espiritual única, com a fé pessoal, com a herança dos ancestrais, com a cor da pele e com as raízes profundas de sua origem. Por um longo período, a humanidade foi forçada de uma escolha artificial, impondo falsas dicotomias. Acreditava-se que o indivíduo deveria seguir uma certa concepção de Deus ou honrar sua cultura. Havia a crença de que ser espiritual significava renunciar à sua identidade africana e ser cristão, ignorar a herança ancestral. No entanto, isso se revelou de um profundo engano.
Uma divisão artificial deliberadamente criada para enfraquecer o espírito humano e romper sua integridade interna. A verdadeira essência, porém, reside no fato de que o indivíduo é capaz, e até mesmo chamado a viver uma espiritualidade enraizada. É uma fé que não apenas reconhece a figura de Jesus, mas também honra profundamente seus ancestrais. É uma fé que eleva orações com a Bíblia nas mãos, mas ao mesmo tempo reverencia com não menos devoção o aroma da terra úmida após a chuva, a chama trêmula da vela, a força poderosa do silêncio, o nome sagrado da avó que o abençoou com o toque de sua mão. Pois a fé não é um ato de negação. Ao contrário, é um processo de expansão da consciência e de aprofundamento da conexão com o mundo. Assim que essa compreensão se assentar na consciência, a pessoa começará a perceber que as práticas espirituais africanas nunca estiveram em contradição com a essência profunda do verdadeiro cristianismo. Pelo contrário, elas dialogam, entrelaçam-se e se comunicam umas com as outras, como as águas de um grande rio que foram artificialmente separadas por barreiras humanas, mas que na profundidade de sua natureza sempre guardaram o conhecimento de pertencer a uma única e inesgotável fonte. Transpondo as reflexões teóricas para ações concretas, é preciso considerar a aplicação prática desses princípios. Como tirá-los do plano das ideias abstratas e integrá-los na vida real e cotidiana. Se o indivíduo sente o desejo de iniciar a reconexão com sua linhagem espiritual, o caminho para isso se abre imediatamente. A primeira e fundamental prática é o silêncio. Não a mera ausência de sons, mas uma profunda presença de escuta, uma imersão intencional no silêncio, uma respiração consciente que permita ouvir a voz da própria alma. Essa prática possui a mesma sacralidade que qualquer forma de oração e está profundamente enraizada na tradição espiritual africana. A segunda prática é a oração, proferida com autêntica sinceridade. Não é uma repetição mecânica e vazia de frases decoradas, mas um diálogo vivo e direto com o divino, utilizando palavras que nascem do próprio coração da pessoa. A força superior ouve a voz de cada um exatamente como ela é. Ela compreende seu sotaque, suas particularidades de fala, sua gíria e todas as nuances de suas emoções. Não há necessidade de fingir ou imitar outra pessoa para ser ouvido e compreendido. A terceira prática em questão é a honra aos ancestrais. É importante ressaltar que isso não é de forma alguma idolatria ou espiritismo no sentido pejorativo que muitas vezes lhe é atribuído. Pelo contrário, é um profundo reconhecimento. Quando a pessoa acende uma vela e profere palavras de gratidão, dirigindo-se à avó por sua resiliência ou ao bisavô por suas orações em momentos de incredulidade geral, ela não está invocando os que partiram para o outro mundo. Não, ela expressa gratidão àqueles espíritos vivos que a acompanham invisivelmente pela vida. Honrar a própria linhagem serve como um poderoso lembrete de que a pessoa não é resultado do acaso. É a consciência de que ela pertence a um clã cujas origens remontam profundamente ao passado e que ela carrega consigo uma herança espiritual que pode ser ativada com o devido respeito e amor. A quarta prática consiste em estabelecer uma conexão com os elementos primordiais: água, terra, fogo e ar. Essas forças são percebidas não apenas como elementos da natureza, mas como símbolos vivos e espiritualizados. A água tem a capacidade de purificar, lavar e renovar. O fogo, por sua vez, transforma, ilumina e queima tudo o que precisa ser deixado para trás. A terra serve de suporte, nutre e equilibra. O ar, por sua vez, indica direção, inspira e transporta a palavra. Tudo isso é sagrado. E a pessoa é capaz de se reconectar com esses elementos de maneiras muito simples. Isso pode ser um banho de ervas, caminhar descalço na terra, uma vela acesa com uma intenção específica, ou incensos queimando durante a oração. E o que é mais importante, tudo isso pode e deve combinar-se harmoniosamente com a fé cristã, se esta for o pilar na vida da pessoa. Afinal, Jesus veio a este mundo não para destruir as raízes, mas para cumprir as promessas dadas. E talvez muitas daquelas promessas que ainda não foram vivenciadas esperam o seu momento, até que a pessoa se reconecte com suas verdadeiras fontes espirituais.
Não há oposição entre a Bíblia e a ancestralidade. Trata-se de ler as Sagradas Escrituras com os olhos de quem se lembra de suas origens. É a consciência de que aquele que elevava orações nas colinas também tratava a terra com reverência, que aquele que curava por meio da palavra também usava barro, saliva e o toque, que aquele que chamava Deus de Pai também demonstrava respeito pela Mãe Terra, que aquele que ressuscitava os mortos também se comunicava com aqueles que já haviam partido deste mundo. A fé de Jesus era integrada, orgânica, viva, assim como a espiritualidade africana. Dessa forma, o que falta à pessoa não é fé. O que lhe falta é permissão. Permissão para ser íntegra. Não escolher entre pertencer a Deus e pertencer a si mesma, entre seguir um caminho espiritual e honrar aqueles que lhe deram a vida. Não há mais necessidade de viver fragmentadamente. Fé, identidade e cultura podem e devem andar de mãos dadas. Essa reconciliação é um processo que, por vezes, pode ser doloroso. Será preciso desaprender muitas coisas habituais. Provavelmente a pessoa será julgada, será mal compreendida. No entanto, no final, ela encontrará a liberdade. Ela orará conscientemente. Ela dançará na presença do Divino. Ela conversará com o Supremo como com um velho amigo que sempre esteve lá, apenas esperando para ser notado novamente. Nesse processo, a pessoa curará não apenas a si mesma, mas gerações inteiras. Ela transformará sua casa em um altar, sua rotina diária em um ritual e sua existência em uma resposta. Ela vivenciará uma espiritualidade que desafia quaisquer rótulos, mas que fará perfeito sentido para sua alma. Se este conteúdo tocou profundamente a alma, se a pessoa sente-se pronta para dar esse passo, mesmo com medo, então sua fé, suas raízes e sua história andam de mãos dadas. Ou, em outras palavras, ela reconcilia sua fé com sua linhagem. Essas palavras ressoarão porque, ao assumir uma posição, a pessoa inspira outros. Ao se expressar, ela abre caminho. Ao se reconciliar, ela cura não apenas a si mesma, mas muitas outras pessoas que se lembrarão através de sua voz. A força se manifesta através da voz de cada um. O que se revelará a seguir promete elevar tudo isso a um nível de compreensão completamente novo. Se alguém chegou a esta etapa é porque algo profundo dentro de si despertou. Deve-se notar que isso não é de forma alguma uma coincidência. A pessoa foi chamada. Algo maior a tocou. E agora ela é parte integrante desse caminho significativo que leva à reunificação, à compreensão da verdade e à conquista da libertação espiritual. Sua consciência está desperta. Pois quando a pessoa deixa seu comentário, ela não apenas ativa os algoritmos de uma plataforma digital, ela também ativa sua própria energia espiritual interna. Isso serve como um sinal, indicando a necessidade de que este vídeo alcance outras almas, também prontas para aceitar essa profunda verdade. As sensações recebidas irão se aprofundar, revelando novas facetas do que foi experimentado aqui.